Uma luz suave é uma coisa, estourar é outra coisa. Vamos lá. Luz suave é o fato que, se você está usando um flash, um speed light, ele naturalmente, se você só usar esse flash, ele não vai dar uma luz suave. Por quê? Porque ele é pequeno. Quanto menor a fonte de luz, mais dura fica a luz. Quanto maior a fonte de luz, mais suave fica a luz. Então vamos lá. Se você quer uma fonte de luz mais suave, você precisa colocar ou um softbox na frente, ou um haze, ou então botar um difusor. Eu uso um difusor da Magmode. E aí vai deixar a luz um pouco mais suave. Então são coisas diferentes, tá? Então, uma coisa é, ficou muito claro. Outra coisa é, ficou muito duro a luz. Qual é a luz, a fonte de luz que define o flash? Ou seja, o flash é um tipo de luz, que é uma luz artificial e ela é uma luz muito rápida, ela dispara e vai embora. Qual é, na sua câmera, responsável por definir a quantidade de luz do flash, você sabe? Não. Então vamos lá. Flash, quem define a sua potência é a abertura. Anota aí. A abertura define a luz do flash. A velocidade define a luz contínua. Então, quando você está... E o ISO é os dois, é a sensibilidade do sensor. Então, se você vai fotografar uma foto, beleza? Você definiu o seu ISO, sei lá, ISO 100, uma foto externa. Beleza. Aí você está, por exemplo, com 500 de velocidade e 2.8 de abertura. Faz sentido comigo? Faz sentido? Sim. Perfeito. Você vai lá e liga o flash. Você colocou o flash em manual. Não importa a potência, você colocou o flash lá. Está muito estourado. Primeira coisa que você vai ter que definir. O que está estourado? A luz do flash ou a luz do ambiente? É a primeira coisa que você tem que analisar. Você tem que olhar essa foto e dizer assim, o que está mais estourado? É a luz do flash que está estourando ou é a luz do ambiente que está estourando? Se for a luz do flash, você tem duas coisas para fazer. Quais são? Baixar a potência do flash ou fechar mais a abertura da sua câmera. E aí você vai testar de novo. Aí você vai ver que a potência do flash vai ser reduzida. Vai estourar menos o flash. Se o que está estourando é a luz do ambiente, a luz da rua, né, o sol, o que está estourando é a luz do ambiente, o que você tem que fazer? Não adianta você mexer na abertura. Você vai ter que mexer na velocidade. Não dá para desligar, não dá para baixar a potência do sol também, né? A gente não tem o controlezinho, né? Então o que a gente faz? Mas a gente tem. Qual é o controle para reduzir o sol? A velocidade. Então você vai fechar mais a velocidade, você vai ver a luz contínua, ou seja, a luz do dia, ficando mais escuro. Então, por exemplo, se você quer fazer uma foto clássica, aquela, né? Eu fazia muito ainda, lá em 2008 eu fazia muito isso. Que é o quê? Você tem um céu azul, você tem um fundo meio escuro e uma luz bem focada nela, a luz do flash. O que você vai fazer? Você vai usar a abertura para fechar bastante a luz contínua, ou seja, a luz do sol, a luz do dia. Você vai escurecer bem, então você faz aquela foto, vai ficar bem escurinho, né? Aí você liga o flash, coloca a potência no flash e regula então agora a abertura, porque a abertura vai definir a luz do flash. Isso parece meio estranho falando numa live, parece meio confuso. Por quê? Porque aqui numa live eu não tenho a didática de que eu tenho dentro do curso, onde eu posso ensinar o passo a passo. Eu ensino uma coisa, o que é ISO, o que é abertura, o que é velocidade. Agora a gente une essas três no triângulo de exposição. Uma live é um pouco mais complexo de fazer isso. Mas se você quer dominar o flash, tem muitas pessoas que vão te ensinar sobre flash, TTL, manual, um monte de bobagenzinhas que são importantes. Mas a primeira coisa que você tem que entender é por isso que existe abertura e existe velocidade e existe o ISO. Só existe essas três coisas não porque, sei lá, alguém inventou aleatório. Existem essas três coisas porque são esses três elementos que de fato fazem a fotografia acontecer. O ISO, nesse caso, é o menos importante, porque é a sensibilidade.
E principalmente a abertura e a velocidade, a maioria das pessoas elas não sabem exatamente para que serve. Eles acham que as duas coisas são mais ou menos a mesma coisa. E não é. Uma é responsável pela luz contínua e outra é responsável pela luz do flash, por exemplo, que ela não é contínua, tu entende? Então essa é a grande sacada, você tem que entender. Abertura é flash, velocidade é a luz do ambiente. Entendi. Se você sacar isso, se você sacar isso e for testar agora, pega a sua câmera e faz uma foto, não precisa ser de uma pessoa, bota um objeto na sua casa aí e faz o teste. Tá. Deixa o mesmo ISO, não mexe no ISO, e aí você testa. Bota o flash lá e testa fotografar com esse flash nessa posição, com aberturas maiores e com aberturas menores, com velocidades maiores e velocidades menores. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Quando você entender isso, na hora de você fotografar, vai ser mais fácil de você olhar para sua foto e dizer assim, tá estourando. O que nem você me falou. Ah, tá ficando muito estourado. O que que tá estourando? Qual é a luz que está estourando? Tu entende? É a mesma coisa que tu disse assim, ah, a comida está muito salgada. Tá, mas o que está salgado? É a carne, é o arroz, é o molho, é a massa? O que está salgado? Né? A gente sempre tem que identificar qual é o problema para depois a gente achar qual é a solução. Então essa é a grande sacada.